Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai voltar com Conhecendo o Autor e a personalidade de hoje do vídeo vai ser o Frank Herbert, o espírito, a alma, a mente criativa por trás de toda a saga Duna. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e também no box de descrição a gente sempre deixa o link da loja do Capitão Onigiri e também o cupom de desconto aqui do canal, que você consegue comprar mangás, quadrinhos, acessórios e ainda no momento de fechar a compra usando o cupom aqui do canal, você fecha com um desconto que é sempre muito melhor. E hoje a gente vai retomar esse modelo de vídeo que eu gosto bastante, mas a gente só fez 2 aqui no canal. Então, conhecendo o autor, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as pessoas por trás das obras, né, que a gente ama tanto. E eu amo muito, muito, muito a trilogia Duna. Tem vídeo sobre a trilogia completa aqui no canal. Quero ler a segunda trilogia e fazer a mesma coisa, só tô dando aquela descansada. Então, para não deixar o assunto morrer, eu achei que era um bom momento para retomar esse estilo de vídeo e ainda poder falar dessa pessoa bastante peculiar que foi o Frank Herbert. Então, Frank Patrick Herbert Jr. nasceu em 8 de outubro de 1920 na cidade de Tacoma, no estado de Washington. Ele veio de uma família bem simples, uma família pobre do estado de Washington. Então, quando ele fez 18 anos, ele saiu da casa dos pais, propriamente dito, e foi morar com os tios dele em Salem, que fica no estado do Oregon, onde ele começou a prestar o ensino médio. Então, aos 19 anos, ele saiu da casa dos tios e foi para o Arizona. Lá ele resolveu mentir a idade dele, afinal ele só tinha 19 anos, e conseguiu um emprego num jornal local, o Glendale Star. E lá ele passou a atuar como fotógrafo principalmente. Mas o Frank Herbert sempre teve bastante vontade de ser um escritor, né, de publicar suas próprias obras. Então ele foi vivendo a vida para pagar os boletos, que é o que todo mundo precisa fazer em algum momento. E quando ele tinha 20 anos, ele se apaixonou pela Flora Parkinson e se casou com ela. Então ele se casou bem novinho. Só que esse casamento acabou não durando. Eles tiveram uma filha em 1942, a Penny Herbert, mas o casamento dele acabou em 1945. Se você presta bastante atenção às datas que eu tô falando aqui, dá pra notar que a gente tá bem no período da Segunda Guerra Mundial. E como era de se esperar, o Frank precisou ir pra guerra em algum momento. Ele foi atuar como fotógrafo na campanha do Pacífico, né, a conhecida campanha do Pacífico, num batalhão de construção naval. Então ele ficou lá por 6 meses, foi afastado depois por problemas de saúde, mas nesses 6 meses ele meio que fazia a documentação e os órgãos de propaganda da época eram muito importantes, então o fato dele ser um fotógrafo acabou sendo utilizado ali, né, ele tinha uma função que não necessariamente era ir para o front, mas então depois de 6 meses ele na verdade acabou sendo dispensado. Então o Frank teve um começo de vida bastante agitado, em que ele mentiu a idade para ser só fotógrafo. Por ter sido fotógrafo, ele acabou servindo durante a Segunda Guerra Mundial, se casou e se separou no decorrer da guerra, teve uma filha em 1942, mas ele realmente se considerava um jornalista e gostava muito, queria muito se autopublicar enquanto autor, e por isso, em 1946, ele passou então a fazer aulas, ele fez um curso de literatura criativa na Universidade de Washington e foi lá que ele conheceu a sua segunda esposa, que é chamada aí de grande amor da vida dele, eles ficaram juntos até o falecimento, que é a Beverly Ann Stewart, com quem ele ficou casado, né, até os dois falecerem, e com quem ele teve 2 filhos também, então foi realmente uma relação mais a longo prazo. Curiosamente, eles se apaixonaram em 1946, que foi quando o Frank deu início a esse curso, né, na faculdade de Washington, e se casaram nesse mesmo ano, então foi meio que aquela relação relâmpago assim, eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Mas a gente tá aqui para falar de
carreira artística mesmo do Frank Herbert. Então, em 1945 ele teve seu primeiro conto publicado, mas ele fazia aquilo que a gente conhece muito bem, que é a rotina de qualquer escritor que não é um grande best-seller. Ele era jornalista, né? Então atuava ali nos jornais em que ele trabalhava e mandava seus contos para serem publicados em revistas da época. O primeiro, então, foi lançado em 1945 na revista Square. E aí, de 1950 até 1959, o Frank Herbert tentou ativamente continuar com essas publicações. Então, ele mandou o primeiro conto de ficção científica, Looking for Something, que foi publicado em 1952. E aí, a primeira novela dele, Under Pressure, foi lançada inicialmente também como uma série de contos espaçados e depois reeditado como um livro. E ele foi fazendo essa toada de pequenos contos. Então, se você for olhar realmente a produção textual do Frank Herbert, tem muito conto. Ele publicava, né, mandava para publicação diversos contos, mas só a partir de 1959, quando a Anne Stewart, que era sua esposa, conseguiu um emprego melhor e passou a dar conta das despesas da casa, ele pôde se dedicar em tempo integral aí para fazer, né, para poder trabalhar apenas como um autor. E o que ele trabalhou nesse período em que ele não precisava se preocupar com contas? Foram 6 anos trabalhando apenas no primeiro volume de Duna. O Frank Herbert tinha uma característica que é bem comum para autores que produzem grandes séries ou fazem um workbuilding compartilhado, né? Criam um universo e um mundo em que ele vai para contar uma série de histórias, que ele teve os 6 anos trabalhando em Duna e foi fazendo uma série de anotações, rascunhos, diversos materiais dele em diários, em livros, em recordatórios foram sendo acumulados nesse período. Então foram 6 anos trabalhando única e exclusivamente numa história que ele queria contar. E história essa que estava sendo amplamente influenciada por amigos do casal que eram formados em psicologia. Então a entrada dele naquele curso de literatura em 1946 não apenas rendeu para ele um casamento, mas também rendeu para ele amigos e pessoas à sua volta que influenciaram ele a estudar psicologia, a estudar ecologia, a estudar sistemas, a estudar uma série de coisas que futuramente a gente passaria a ver em suas obras. E aqui a gente entra especificamente nos anos de produção de Duna, né? Então, nesses 6 anos, Duna conseguiu ser publicado em uma revista de ficção científica, mas meio que picotado. Ele foi publicado ali entre 1963 e 1965. E aí, nesse período, ele ensaiava uma publicação como um livro, propriamente dito, mas o que aconteceu quando ele finalizou Duna? O tamanho de Duna, que até hoje em dia a gente considera um calhamaço, na época era praticamente considerado impublicável. Então ele não conseguia que nenhuma editora apoiasse o projeto para fazer essa publicação de Duna, e por conta disso ele chegou a ser recusado 20 vezes. Em 20 editoras diferentes se recusaram a publicar o manuscrito final de Duna. Foi apenas no final de 1965 que o Herbert conseguiu um contrato. Ele fez um contrato que era baseado num adiantamento de $7.500, mais os royalties dessa publicação. E pasmem, esse primeiro livro de Duna, essa primeira versão, ela já foi publicada em capa dura na época pela Chilton Book Company e não foi um sucesso, né? Ele não foi um grande estouro de vendas, nem nada nesse sentido. E é muito engraçado porque ele foi abraçado pela crítica. Duna ganhou em 1965 o Prêmio Nebula e em 1966 o Prêmio Hugo, que são os 2 maiores prêmios de ficção científica que a gente existem até hoje. Passado 3 anos da publicação de Duna, né? Lembra, ele tinha feito um contrato com adiantamento mais os royalties da vendagem. Passado 3 anos, ele ganhava em torno de $2.000 com as suas publicações. Estava muito acima do que era normal para as publicações de ficção científica na época, só que não era o suficiente para o Herbert continuar se bancando apenas como um autor. E aí aconteceu que ele voltou, muito porque Duna abriu uma série de portas para ele. Então, ele se transformou, ele foi convidado a ser um jornalista num jornal de Seattle em 1969. Deu aulas na Universidade de Washington, a mesma onde ele fez aquele
curso de literatura criativa em 1970. Até mesmo trabalhou como consultor ecológico no Vietnã e no Paquistão em 1972. Só que o Frank nunca deixou de trabalhar na franquia Duna, então em 1970 ele estava trabalhando ali no terceiro, no quarto e no quinto livro da série. Ele já tinha inclusive escrito o segundo livro. E aí, na década de 70, Duna se transformou num sucesso cult, né? Um negócio meio que falava sobre ecologia, política, liderança, diversos valores filosóficos e espirituais, a questão de tecnologia, do próprio ser humano lidando ou não com essa tecnologia. Tudo isso foi abraçado e virou um sucesso cult na década de 70. Foi na década de 70, inclusive, que a gente teve a primeira tentativa de adaptação de Duna nos cinemas, que foi com Alejandro Jodorowsky, que é aquela versão que nunca saiu do papel, e esses tempos atrás ela até veio a entrar meio que não num hype, mas ela entrou meio que numa questão, porque a galera da NFT comprou uma cópia física do que seria o filme do Jodorowsky, e aí eles achavam que eles tinham adquirido direito sobre essa obra. Enfim, uma loucura doida, assim, mas essa versão ela não teve sucesso, então, na década de 70, e só em 1985 a gente tem a primeira versão acabada que foi para os cinemas de Duna, que é a versão do David Lynch, né, que é essa versão que era a versão de Duna que a gente tinha antes do filme do ano passado, de 2021, então é uma versão mais, não sei, ela é mais artística, dá pra dizer assim. Ela bebe algumas coisas da literatura do Frank Herbert, ela mistura algumas coisas de alguns livros, ela tenta ser menos fiel em uma coisa por si própria, então ela foi massacrada pela crítica na época, mas obviamente isso atraiu novos leitores para Duna, para sequências, e hoje em dia essa versão do David Lynch ainda tem algumas pessoas que têm um certo carinho, têm um certo apreço por essa versão cinematográfica do diretor. Agora, uma outra coisa que aconteceu entre 74 e 84 foi realmente a doença, né, o câncer da Anne Stewart, a esposa do Frank. Então, em 74, ela foi operada e começou um tratamento. Esse tratamento foi... ela conseguiu teve uma sobrevida aí de mais de 10 anos, então ela só foi falecer em 1984. Então essa década ela foi um período muito tumultuado na vida do Frank Herbert, porque ele continuava com as publicações dos seus livros, ainda trabalhava em algumas coisas porque ele não havia finalizado a visão que ele tinha para a saga de Duna, mas aí em casa ele estava lidando com essa questão com a esposa, que é realmente algo muito impactante na vida de qualquer pessoa. Então, em 1985, o Frank Herbert publicou As Herdeiras de Duna, que seria aí o último, né, dessa nova trilogia, esse fechamento dessa saga. Em 11 de fevereiro ele faleceu, vítima de um câncer também, dessa vez foi um câncer pancreático. Ele faleceu em decorrência da operação para remoção desse câncer, e ele acabou falecendo com 65 anos, ou seja, ele ainda tinha bastante tempo pela frente, considerando que ele ainda produzia bastante obras literárias nesse período, ainda tinha muitas visões artísticas que ele queria desenvolver nesse período. E aí a gente entra no que é uma controvérsia hoje em dia entre os fãs, que é a questão das continuações, né? Então, em teoria, são 6 livros do Frank Herbert. O último, A Herdeiras de Duna, ele escreveu já com o auxílio do filho dele, o Brian Herbert, e existe um conflito entre os fãs mesmo e o Brian Herbert, porque ele trabalhou durante muitos anos no livro 7 e 8, Os Vermes de Duna, e ele fala que o desejo do pai, e com as anotações do pai, ele conseguiria, dar continuidade ao legado do pai, porque era o que o Frank gostaria. Mas os fãs acabam comparando bastante a produção textual dos dois, né? Então, que o Brian não tem a mesma sutileza do pai, a mesma capacidade narrativa, ou mesmo que o direcionamento, né? Porque o Frank ele cria um universo muito hermético, em que tudo meio que está interconectado por causa da presciência. O Brian parece que quebra algumas regras que estavam estabelecidas na série de Duna. Então vem sendo um ponto de conflito há muitos anos, mas o Brian meio que
os direitos pertencem a ele. Então, já que os direitos pertencem a ele, ele vai continuar porque ele tem todas as anotações do pai, os rascunhos, ele trabalhou com o pai durante muito tempo. Então acaba sendo muito complicado porque ele faleceu, né, em 86, com 65 anos. Em teoria, ele falou pro filho que ele gostaria que o filho continuasse o legado dele, mas os fãs meio que não aceitam isso e meio que é um ponto de contenda, assim. Mas isso é natural, a gente vê isso, por exemplo, acontecendo na obra do Tolkien até hoje. A gente teve o filho dele que reeditou muitas das obras que a gente não foram publicadas em vida pelo Tolkien. Então tem essas várias questões, principalmente com autores que são muito prolíferos e autores que deixam muito legado, né? Deixam muitos rascunhos, deixam muitos diários, deixam muitos textos inacabados. Na verdade, essa discussão sobre continuar ou não uma obra de um autor, ela é muito mais abrangente do que casos isolados, assim. Então, sempre que surge algum manuscrito perdido de algum autor e é possível validar a vericidade daquele texto, assim, sempre tem essa discussão de será que o autor ou a autora gostaria que seu texto fosse publicado de maneira póstuma? Ou por que esse texto só pode ser publicado de uma maneira póstuma? Porque algum editor na época barrou, porque a sociedade não estava pronta para aquela discussão na época. Enfim, existe uma série de questões. No caso aqui da família do Herbert, basicamente é o Brian falando: oi, meu pai me mandou fazer isso e eu tenho muito apreço pela história do meu pai, então eu vou fazer. E os fãs meio que acusando o Brian de só fazer isso por dinheiro. Mas o Frank deixou um legado muito importante, muito grande para a ficção científica. Então, todas essas questões que envolvem ecologia, envolvem sistemas planetários, ou mesmo o modo como o Frank Herbert cria uma ficção científica em que a gente não tem tecnologia propriamente como a gente conhece, com computadores. Existem uma série de avanços na ficção científica e o Herbert, mesmo tendo uma vida com altos e baixos, né? Você vê que em poucos momentos na vida dele ele pôde se dedicar exclusivamente a ser um autor, que é algo que a gente muito comum aqui no Brasil e em diversos locais do mundo. Ser autor nunca é um trabalho só, é muito raro você ter um autor que é apenas autor, ele não precisa ter trabalhos B, C e D para publicar. Ele tem realmente essa montanha russa aí que vai desde ele mentir a idade para conseguir o primeiro emprego, aí pra guerra, só depois conseguir entrar numa faculdade e depois lecionar nessa própria faculdade. Então é uma pessoa que teve uma vida muito rica e essa riqueza de experiências, né, de ter vivenciado a guerra, de ter vivenciado realmente um período complicado na história do mundo e até mesmo questões familiares, câncer da esposa e tudo mais. É muito curioso ver como tudo isso gerou uma obra extremamente rica, as amizades que ele fez na juventude, como isso influenciou ele, como o estudo da psicologia influenciou para ele, ter contato com Jung, com diversos outros pensadores filosóficos e psicológicos. Então tem esse fator na vida dele que é muito, muito rica, e é um autor que deixou os meus livros favoritos. Eu não poderia deixar de falar dele de momento, de jeito nenhum. Bom, então é isso, essa é a vida do Frank Herbert, e os livros dele hoje, atualmente, são publicados pela Aleph, então você consegue achar. Se eu não me engano, a Aleph já publicou 5 dos 6 livros, ou chegou a publicar o 6º ano passado, não sei ao certo. Não sei se vão vir os livros do Brian Herbert, eu espero que sim, porque eu não tive contato com esses livros, eles são mais recentes, então não tive contato com eles como eu tive com a primeira trilogia de Duna. O filme ocorreu ano passado, eu adorei o filme, acho maravilhoso, gosto muito da estética, gosto muito de todo o trabalho artístico no filme, gosto enquanto adaptação, acho ele uma boa adaptação. Então, Duna tá aí, esse é o momento de consumir Duna, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, um monte de palavra e idiomas que o Frank inventou, né? Mas o momento de consumir Duna é agora. Então, se você quiser, dá uma olhada nos vídeos aqui no canal, já tem a primeira trilogia completinha. Bom, então é isso, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do lado direito, se inscrever na bolinha do lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.